Então, muito boa noite, gente. Nós somos os 3 professores de física aqui do colégio. E quem pensou em 3 outra coisa já deve estar de castigo, né? Mas nós somos os 3 professores de física aqui do colégio. Vamos fazer hoje uma aula ao vivo sobre as leis de Newton. Ronaldo quer falar? Não, quero falar então. Vamos lá. Para mostrar, nós estamos aqui usando máscara também, então, mas eu vou tirar para poder falar, tá? Muito boa noite a todos vocês, tá? A gente vai fazer aqui uma pequena aula prática. E, gente, não tem nada ensaiado não, tá? A gente vai inventar algumas coisas aqui, vai ser de improviso, a gente vai fazer uns cálculos de improviso, então não se assustem se alguma coisa der errado. Se der errado é mais legal ainda, tá bom? Beleza? Daí fica a gente com a cara meio... Pessoal, então, o grande objetivo aqui é ver no laboratório. Eu sei que vocês já estão com saudade do laboratório, porque no tempo que a gente teve aqui, a gente só visitou ele uma vez, né? Então é para pegar algumas coisas que a gente viu na teoria, na sala de aula, e trazer aqui para a prática. É uma pena, lógico, que devido à situação que a gente está, a gente não pode trazer vocês também para ajudar a gente a montar os experimentos, fazer as medições, fazer muita conta para deixar o professor Urex feliz, né? Mas o objetivo daqui é vocês começarem a visualizar que realmente o que a gente estuda em sala de aula, que vocês acordam cedo, todo dia, para ver, né, a gente fazendo conta, realmente é aplicável, tá? Então vamos dar uma e hoje é só um tira-gostozinho, tá? Agora que vocês voltarem, tu vem pra cá e faz as aulas também. Vamos apresentar isso aqui. Vamos apresentar isso aqui. Você dá uma volta aqui. Certo? Fazer por lá. Que nós vamos apresentar a vocês aqui um equipamento novo, tá certo? Que é do colégio, que é um trilho de ar que a gente vai usar para fazer movimento uniformemente variado. Antes, vamos começar de trás para frente, que vocês já estudaram. Depois a gente faz movimento uniforme. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui é um trilho de ar. Vai sair ar, tem uns furinhos aqui, por onde ele empurra ar, vem do compressor, empurra ar, esse ar sai e levanta esse carrinho aqui, que vai se mover praticamente sem atrito. Vamos fazer um barulho? Vamos fazer um barulho? Vamos fazer um barulho. Vamos ligar o ar então, ó. Ó, esse é o barulho. Esse é o barulho. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai liberar o caminho. Tá? Vocês não podem sentir, mas sai um vento aqui, ó, tá certo? Sai um vento aqui, ó. Sai um vento. Ó, pode ver, ó o vento. Tem vento aí. Tem vento aí. Muito bem. Então, aí nós temos, eu estou falando aqui, mas os dois podem falar à vontade, tá? Aqui nós temos um carrinho que tem uma certa massa, igualzinho esse daqui. Tem uma massa, depois a gente vai medir a massa desse carrinho. Tem mais massas que a gente vai colocar para ver as diferenças que tem. Então, isso aqui não é moeda de ouro, né? Nós não estamos muito ricos aqui, mas não é. Então nós vamos colocar as massas para aumentar depois. Vamos fazer uma medida inicialmente só do carrinho. Aqui nós temos o software que vai fazer a leitura dos dados para a gente. E tem um peso pendurado aqui, um corpo. Esse corpo aí vai ter mais ou menos 18 gramas e é ele que vai mover esse carrinho. Veja que ele não se move por 2 motivos agora. Tem uma bobina aqui que está fazendo um campo magnético prendendo ele. E tem o atrito que não deixa ele se mover. Por mais que não tivesse a bobina, ele não se mexeria. Se nós soltarmos aqui, ó, vou descolar aqui, ó. Você está vendo que o carrinho ele não anda, Ele não anda, ele está com atrito. Aquele corpo lá não era suficiente para fazer ele se mover. Não era. E por que precisa da bobina? Para a gente disparar o cronômetro. Só para isso. Então ele está colado lá. Nós vamos ligar, ele vai se mover. Você vai ver que esse corpo vai mover ele. E vai mover ele até rapidinho. Aí nós vamos pegar os dados daqui. Vamos substituir lá numa tabela, lá no quadro. Vamos fazer umas contas para achar a aceleração. Passo a passo a gente vai achar a aceleração, uma continha bem fácil. E daí a gente vai fazer pela segunda lei. Então hoje é o dia de Newton, tá? Não é o dia de Newton, tá? Newton's Day. É isso, tá? Nós vamos estudar então as 3 leis de Newton aqui. Vamos começar pela segunda lei, tá certo? Segunda lei. Então, vamos ligar o aparelho, vai fazer barulho. E aí nós vamos soltar esse corpo vai se mover. Dê uma olhadinha como é que isso vai ficar. Só me permite um comentário, é porque assim, quando a gente normalmente está fazendo um exercício, vocês chegam a duvidar de algumas coisas,
Porque a gente normalmente sempre coloca aqui, pô, desprezando os atritos e tal, sem forças dissipativas. Então, o importante de vocês verem no trilho de área é justamente isso. A gente vai estar eliminando o atrito aqui, tá? Então, aquela situação que a gente vê de bem lustradinho e tal, é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Estamos eliminando o atrito. Só para a pessoa poder entender o que esse trilho de área faz. A princípio, o carrinho está colado na superfície. Então, tem um contato direto aqui do carrinho com a superfície. Quando esse colchão de ar começa a se formar, ele levanta o carrinho, né? Claro que isso não é uma coisa absurda, mas ele descola um pouquinho o carrinho do trilho e o carrinho ele pode se deslocar por uma camada de ar e não em contato direto com o trilho em si. Por isso que o atrito vai diminuir bastante. Então, vamos à luta? Vai fazer barulho. Vai fazer barulho? Então vamos fazer barulho. Eu vou ligar aqui e o Gabriel vai disparar. Tá? Então eu vou ligar. Não. Não. Então, não apertou ainda? Não. Então tá bom, então lá vamos. Agora pode apertar a hora que você quiser. Vamos lá. Atenção. Deixa você pegar de lá. Tá pegando. Pega tudo ali, ó. Isso. Vamos lá então. Vamos lá. Atenção. Olha como ele volta, né? Tá? Isso é importante olhar também. Isso é importante olhar também. Que um pequenininho lá, agora nós vamos ler os dados aqui. Aqui nós vamos ver os dados, as medidas do tempo. Então ele vai aparecer aqui nessa telinha aqui, ó, que apareceu os tempos que levou para passar por cada sensor. Primeiro sensor, segundo sensor, terceiro sensor, quarto sensor, quinto sensor. Pode desligar. Dá volta aqui. Só para vocês verem uma coisa. E nós vamos escrevendo lá. O Ronaldo fica explicando. Ó o sensor lá, como é que tá? ele funciona, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Quando o carrinho passa aqui, ele corta um raiozinho que existe aqui e o sensor faz a medição. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Porque aqui o carrinho, ó, a luzinha apaga. Aqui na frente a luzinha, ó. Quer ver? Ó, ela tá apagada. Quando o carrinho corta o feixezinho luminoso ali, ele acende a luz azul. Se eu trouxer para cá, perdão, a chegadinha para cá, olha aqui, ó. Olha como vai aparecer a luz azul quando essa parte entrar bem aqui no meio. Olha lá, ó, viu? Aqui ele tá. Ó, a hora que passa completamente a plaquinha ali, ele deixa de marcar. Mesma coisa aqui, ó. Pro lado de cá. Tá vendo? Acendeu a luzinha ali. É assim que funciona esse sensor. Vamos lá pro quadro então? Vamos fazer conta? Isso. Né? Então, o Gabriel está copiando ali os tempos, né? Que nós tínhamos lá. E daí nós vamos fazer conta, tá certo? Eu não sou muito ligado para fazer conta com calculador, mas nós vamos fazer a conta com calculador. Para agilizar, Para agilizar, porque nós gostamos com 5 casas por 6. Com 6 casas ia ser fácil, tá? Com 6 casas ia ser fácil. E aí temos que apagar a aceleração aqui. Deixa eu apagar aqui. Apagar a aceleração para daí nós fazer a conta. Como é que faz a conta? Como é que faz a conta? Não é a vovó atômica. Tá? É o sorvetão que a gente usa aqui. É o sorvetão. Eu já coloquei uma parte da conta aqui, para daí vocês olharem. Aqui o ΔS, porque ele parte do repouso. Aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Aí passei o 2 multiplicando, o t ao quadrado dividindo. Então tem o ΔS, que nós já tínhamos marcado, que são o quê? São as distâncias entre aqueles sensores que o professor Ronaldo mostrou. Que acendia a luz lá, então ele pegava o tempo, está aqui marcado, e as distâncias a gente já tem, são fixas, né? Podia mudar, mas as distâncias estão aí. Então vamos fazer a primeira continha da aceleração, para 6 centímetros, que é o primeiro sensor. Então o que vai acontecer? 2 vezes ΔS, só que eu vou pôr em metro, tá certo? Não vou deixar em centímetro, tá já? Então vou transformar em metro. 2 vezes 0,06 dividido por 0,412478 ao quadrado. Deu uma aceleração de 0,705 metros por segundo ao quadrado, isso, tá certo? Vamos calcular a segunda. Segunda aqui já foram 22 centímetros que o carrinho andou e levou esse tempo aqui. Essa diferença aqui não está certa, era do anterior, tá? Isso aqui não vale, tá? Isso aqui não vale. Tá? Só pagar para
que era a diferença de tempos do anterior. Então agora o que a gente vai fazer? 22 centímetros. 2 vezes ponto 22 dividido pelo tempo, ponto 804472 elevado ao quadrado. Resultou em 0,680. Essa aceleração. Por que dá essa diferença? Porque agora a gente tem um espaço maior. E sempre a gente diz que eliminou o atrito, mas ele não elimina 100%. Então vai dando as diferencinhas, tá? Então agora vamos calcular para a terceira. 2 vezes ponto 38 dividido por 1.056 56530. 56530, beleza, tá? 30, legal. Era o quadrado, isso, esqueci do quadrado. Felizmente o povo que faz esses calculadores fica prontinho pra gente fazer de novo. 0,681. Nossa! Olha aí, olha. Ali, ó, Isso ali, ó. Ali, ó. Agora 54. 2 vezes 0,54 dividido pelo tempo. 1,26 1724 ao quadrado. Isto. 0,679. Mas olha só. Não, tá aí. Tá ali. Agora 70. 2 vezes ponto 7 dividido por 1,437 202 ao quadrado. 0,678. Mas são números muito bons. Muito bons mesmo, estão muito Na próximos. terceira casa decimal, você praticamente... Isso aqui é cinemática. Agora nós vamos para a segunda lei para calcular qual é a aceleração. A segunda lei o cara já nasceu sabendo. Uma pessoa que não sabe a segunda lei podia sair na rua, né? Tá? Então a segunda lei de Newton nós vamos aplicar. O que precisa para a segunda lei? A força aplicada e a massa. Então eu vou fazer mais uma continha agora. Mais uma continha. Vamos lá. Então nós vamos de novo. Então nós vamos andando, tá? O que nós precisamos saber aqui? Que vamos ter que marcar lá no quadro. Quem move o carrinho? Esse corpo aqui. Nós vamos medir a massa desse corpo. A massa desse cilindro. Então a balança está zerada. Coloca ele aqui. 18 gramas. Se o Gabriel puder fazer o favor de medir a massa do cilindro. 18 gramas. Aí vamos precisar da massa desse carrinho aqui, que foi ele que se moveu. Então vamos pôr aqui 229 gramas. E agora vamos aplicar a segunda lei. Para aplicar a segunda lei, vamos ter que calcular o peso desse corpo, porque é a força-peso que moveu o cilindro. E nesse caso aqui a gente vai desconsiderar o atrito, né? Vamos desconsiderar o atrito. Isso, agora não precisa do atrito, porque foi pelo trilho de ar, né? Então nós vamos lá, fazer a continha. Qual é a continha? A continha é muito bacana. Eu vou pegar a caneta aqui, porque eu gosto de fazer o desenho. Então tá aqui, essa era a nossa situação, a polia aqui, o trilho colocado aqui em cima, esse corpo representando o carrinho lá de cima, o fiozinho e aquele cilindrinho preso aqui. Esse cilindrinho tem um peso. Deixa eu segurar aqui. Segura. Tem um peso aqui. Esse peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Mas a massa transforma em quilograma. Então resultou em 0,018 quilogramas. Então esse peso aqui, a massa do cilindro vezes o G. Peso então vai ser 0,018 e a aceleração da gravidade 9,806. Que a aceleração da gravidade na superfície da Terra, latitude 45 graus, então nós não estamos bem nisso, mas vamos lá esse negócio aí. Tá? Isso dá 0,176508. Isso. Essa aqui é a força que está movendo. É a força resultante. Força resultante. Quem é que ela está movendo? Esse carinha aqui e esse carão aqui, né? Os dois que ela está movendo. Só lembrando, né? Aquela força aqui embaixo, que é a força de atrito,
Essa a gente vai desconsiderar, tá? Porque nós estamos trabalhando com trilho diário, então essa força aqui a gente vai desconsiderar. Ok? Agora o Gabriel assume, vamos lá. Agora o Gabriel manda ver. Descobrir a nossa Força resultante. considerada a aceleração, hein? Isso. Beleza, beleza. Você vai calcular a aceleração, tá bom? Posso só dar uma apagadinha? Pode. aqui? Você vai calcular a aceleração para ver se dá perto desses Beleza, valores vamos aqui. calcular então. Vamos lá. Isso, lá vai o Gabriel. Pessoal, então ó, eu fico emocionado porque esse daqui foi o conteúdo que eu vi com a nossa terceira série hoje de manhã, tá? Inclusive eu fiz um desenho meio parecido com esse aqui. Obviamente o curso do professor Horácio está muito melhor. Tá muito Nossa. melhor que o meu, mas com toda certeza. É que os dois foram meus alunos, nós podemos acreditar, né? O Ronaldo foi, o Gabriel também foi. E a terceira geração. Pois é. Pessoal, aqui o professor Orestes logicamente calculou o peso para esse corpinho de massa M, que é o cilindro que está puxando todo esse sistema para baixo. Você provavelmente vai se lembrar que na nossa aula o que a gente fez? A gente calculou, inclusive a aceleração hoje de manhã, separando cada um dos corpos, né, e achando a tração que está aqui para cima, a tração que surge no outro corpo, e lógico, aqui no corpo de massa Mzão, que é o carrinho que está sendo deslocado, peso para normal vão se anular, tá bom? Bom, tanto é porque não tem normal, não tem nem contato com a parte de baixo aí. Então o que vai acontecer? Vai acabar surgindo uma força de tração aqui, a gente chama de uma força de tração no fio, e essa força de tração vai aparecer aqui também. Essas duas forças de tração, elas em módulo são as mesmas forças de tração, né? Você sabe que não é o mesmo vetor, porque ele tem orientação diferente. Agora, em módulo, essas duas forças de tração, elas são iguais, beleza? Bom, o que dá pra gente ver aqui? Como todo esse sistema está se movendo para baixo, para o corpo de massa Mzinho, o que eu vou ter de importante? O Ronaldo está fazendo a indicação de que o sistema se move para baixo. Para o corpo de massa Mzinho, que é o cilindro que está puxando tudo para baixo, o peso vence essa tração para cima, concorda comigo? Então, ó, o peso menos a tração do corpo de massa Mzinho é igual a massa Mzinho vezes, olha quem é a aceleração do sistema, que é justamente quem a gente quer, tá bom? Bom, o peso de Mzinho é o que a gente calculou aqui, né? 0,176508, né? Sexta casa desse É bastante coisa. Eu vou colocar aqui, tá? Por desencargo de consciência eu vou colocar 0,176508 menos a tração. Puxa vida, não tem uma tração, né? Igual a... Eu não tenho atração por ninguém aqui. Tem uma atração, olha só. Pois é. Se bem que... Bom, vamos deixar aqui. Vamos, enfim. A massa do corpo Mzinho, que lembrando é o cilindro, é 0,018 vezes a aceleração. Tudo bem? Então essa daqui foi a forma que a gente viu hoje. A gente separou os dois corpos. Eu, por enquanto, só estou olhando para o cilindrozinho que está puxando e aplicamos a dita da segunda lei de Newton. Tá bom, isso a gente fez para o corpo Mzinho. E se a gente fizer para o corpo Mzão? Não tem problema, eu sei fazer. Ótimo, porque aqui a única força que vai restar para a gente é a força de tração, justamente ela. Então a força de tração é o Mzão, toma cuidado, porque agora a gente está falando da maior das massas, vezes a aceleração do sistema, beleza? Então aqui a gente tem uma segunda equação para trabalhar. Ok, temos duas equações. O que será que o tio vai fazer aqui? Vou pegar uma equação e vou substituir na anterior, tá? Você sabe fazer isso. Olha só, a gente está indo por um caminho meio complicado, né? Mas, ó, pegando essa equação e substituindo na anterior, a gente vai chegar em 0,176508 menos, em vez de tração, é Mzão vezes A. Só que quem é Mzão? Mzão é 229 gramas. Isso em quilogramas. Quanto é que dá? 0,229. Cuidado vezes a aceleração, ok? Isso aqui vai ser igual a 0,018 vezes A. Olha só. Então, lógico, aqui é a continha que você já conhece, né? Tomara que não tenha nenhum matemático vendo a gente. Esse que está negativo de um lado, do outro lado. Ai, com certeza está morrendo alguém agora que eu estou falando para um deles. Passa para o outro lado somando. Então eu tenho 0,018A mais 0,229A
igual a 0,176508. Professor Orestes, e agora? Soma. Soma. Zero, não vamos usar calculadora para isso aqui que fica feio, né? Ótimo. Então essa aqui é 0,247A. Não vamos bobear, não vamos fazer tanta conta. Igual vamos passar para o outro lado, dividindo. 508. Tudo bem. Bom, é uma conta legal, hein? Passamos dividindo é uma lá. conta legal, hein? A aceleração é 0,176508 dividido por 0,247. Vamos ter o valor da aceleração, professor Orestes. 0,71. Isso. Estamos falando de aceleração metros por segundo ao quadrado. ao quadrado. Deu um pouquinho maior aqui. Por quê? Aqui nós fizemos a conta como ela é. Opa, lá. A vida como ela é, não a conta como ela é, tá? Porque lá ainda tem um pouquinho de atrito. Essa aqui foi supondo zero de atrito. Por isso que mas é um pouquinho maior, tá? 0,71 aqui tinha 0,705, 68, 68, 68. Tá muito A próximo. aproximação tá muito boa mesmo. Não, que aquela quem fez foi o professor Orestes. Esse aqui eu fiz. agora sim, gente, mas para aproveitar isso aqui, eu vou pegar e vou marcar uns pontos no gráfico, se bem que o Ronaldo desenha gráfico melhor que eu. O Orestes vai pornográfico O agora. pornográfico, agora isso aqui, pelo seguinte, para você ver e você dizer, pelo menos pensar o nome da curva, 0,41 o tempo, um pouquinho abaixo aqui do 0,5, no nosso 6 centímetros, que é o primeiro sensor. Aí o segundo tempo, 0,8, um pouquinho para frente do 0,75, lá no 22, tá? Mais ou menos, tá? Aqui precisa ter uma régua muito boa, tá? Aqui, tá? Aí, 1,05. 1,05, um pouquinho para frente do 1, mas ele já vai lá em cima, lá no 38, ele já vem para cá, ó. Já vem aqui, lá no 38 centímetros. 1,26. 1,26, cada vez mais perto esses tempos aqui, e cada vez mais lá em cima, no 0,54. E aí 43. 1,43. Um pouquinho antes do 1,5 aqui, bem lá em cima, bem lá em cima. Essa curva aqui, gente, olha que bacana. Que é o vermelho? Essa curva aqui, que era o vermelho. Oh, Essa curva aqui, ó, ela vai ser assim, ó. Tá certo? Ganha um pirulito, mas pede pro pai. Quem souber o nome dessa curva aqui. Parábola. Opa! Sopraram. Sopraram. É uma parábola, né? Eu queria o meu pirulito. Quase uma parábola, porque os dados vão dizer que eles são reais, né? Agora o que nós vamos fazer? A mesma coisa, só não vamos repetir dessas contas, porque não é esse o objetivo. Nós vamos colocar mais massa lá e observar os tempos. A gente vai medir os tempos, podemos até trocar só para ver ali que diferença que dá de tempo. Não vamos refazer a conta, poderia fazer, mas a conta é a mesma. A gente está vendo que fecha e olha o gráfico do espaço em função do tempo, deu uma parada. Isso aqui prova o seguinte, né? Que nós temos um equipamento que traz uma boa aproximação daquilo que a gente vê em sala de aula. Tá? Claro que a gente está trabalhando no mundo real, o que a gente vê em sala é no mundo ideal, né? Então essa diferençazinha é muito pequena, o que prova que esse material que a gente tem aqui é muito legal, muito bacana para uma aula prática em relação a esses assuntos aqui. Muito bem, vamos aumentar as massas. Só uma coisa, para fazer aquele complemento, né? Lógico, depois disso tudo não tem nem que complementar, mas esse resultado aqui que o professor Orestes chegou nessa parábola aqui era esperado, né? Porque lembra que a função horária da posição em função do tempo para um movimento uniformemente variado era uma função do segundo grau. S era igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Teve até um capítulo especial, isso para a primeira série, onde a gente voltou a revisar algumas coisas de funções, né? Função do primeiro e do segundo grau. Pessoal, olha aqui, ó. O S é a função do t e o t está ao quadrado. Então é uma função do segundo grau. Pô, mas qual gráfico que é uma função do segundo grau? Uma parábola. Então tá aqui ela aproximadinha, bonitinha, né? Então foi aproximado, né? Não é bem porque nós usamos dado real. Para dar uma parábola tinha que usar os dados teóricos. Então, mas dá aproximado. A gente vê que é uma curva, não é uma reta. É uma parábola, não tá? Tem uma... Ficou bom. Não, ficou ótimo. É a melhor parábola que eu já vi. Vamos pôr massa lá. Vamos pôr massa nesse negócio, tá?
Vamos pôr massa, vamos aumentar a massa. Vamos pôr sim. Vamos pesar aqui, vamos mostrar? É, pode ver. Olha aqui, então nós vamos colocar aqui alguns maçores, que se chama de maçores, não são pezinhos, são maçores, tá? Vamos ligar aqui a balança, uma balancinha simples. Ó, esse mais fininho aqui, ó, vamos colocar aqui. Nós temos 21 gramas, tá? 21 gramas e não 21 gramas, tá bom, Bocó? 21 gramas, esse aqui 21 gramas, aqui, pega lá. E esses maiorzinhos aqui, ó, esse aqui 50 gramas. Vamos ver o outro aqui também, ver se ele vai ter o mesmo. Também 50 gramas. Então o menorzinho 21 e esses dois maiores nós temos 50 gramas. Então vamos pôr um grande e um pequeno de cada lado. Grande aqui. Grande e pequeno lá. Pronto. Então nós aumentamos 71 vezes 2. 142 gramas. Vamos botar. Coitado do cilindro lá para puxar, não tá? Coitado do cilindro para puxar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar o túnel, o trilho. Vamos ligar a bobina aqui, colou. Vou ligar o trilho. Liguei. E aí vou olha, só vamos ver os tempos que vai dar aqui. Só vou limpar as medidas que eu tinha aqui, demora um pouquinho. Limpou. Nada, e vou disparar. Então lá vamos nós, tá certo? Vamos nós. Vamos ver aqui? Foi. Olha como ele volta. Vamos aproveitar esse aqui, que o tempo ele já mediu. Veja como ele vai. Agora ele parou porque eu tirei o ar, desliguei, né, tá? Isso ele parou. Mas tudo bem. Nós vamos ver os tempos aqui, ó. Os tempos. Subiu bastante os tempos. Subiu bastante. Nós vamos marcar lá, só pra gente, quem sabe, fazendo até uma tabelinha do lado, só para pôr os tempos. Só uma coluna para tempo, né? Só uma coluna para tempo. Então aqui, deu uma bacana porque aumentou a massa, né? Mas o interessante é que vocês viram que quando ele bateu no elástico, ele volta. Isso é a terceira lei de Newton. É a lei da ação e da reação. Enquanto eles escrevem lá, eu vou brincar com vocês aqui um pouquinho. Eu vou ligar esse negócio de novo, só para a gente observar o que aconteceu lá quando ele bateu lá, tá certo? Então eu vou ligar aqui, tá certo? Liguei aqui, tá coladinho. Faz barulho, mas não faz mal, tá? Soltei. Lá foi ele, olha só, vou deixar ligado. Olha, lei da ação e da reação, bate e é empurrado de volta, ó. Empurrado de volta. Claro que um pouquinho de energia sempre perde. Mas é interessante ver que ele fica indo e vindo várias vezes aqui. Várias vezes. Então dê uma observada aqui para ver como ele é bem bacana, tá? Bem bacana. Massa maior, levou mais tempo para chegar no resultado, para chegar aqui. Ele gastou um pouquinho de tempo a mais. E esse um pouquinho de tempo que dá para ver lá, implicaria, nós vamos calcular pelo menos a última aceleração, porque senão não tem graça, né, tá? Pelo menos a última para a gente ver que diferencinha que deu, né, tá? Que diferencinha que deu. Pelo menos a última aceleração aqui, ó. Essa aqui, ó. Do CT, eu calculo todos, mas eu calcular essa aqui para a gente ver, né? Que diferencinha que deu aqui, porque a gente tem que olhar ainda movimento uniforme, colisão e lei de Hooke, tá? Então, tem umas coisas aqui. Aqui tinha dado 0,78, tá? Com esse dado aqui, esse tempo. Agora vamos calcular com esse tempo aqui. E daí rapidinho aplicamos a segunda lei para ver quanto é que dá. Bem rapidinho, não vamos fazer toda a conta, fazer ela resumida, tá? Então lá, calcular a aceleração 2 vezes 0,7 dividido por 1,781702 ao quadrado. Isso resultou em 0,441. Olha como diminuiu a aceleração. Por quê? O cilindrinho é o mesmo, coitadinho. E tem que mover agora um corpo de massa muito maior. Ele tem uma massa muito... Nós acrescentamos 142 gramas. Vamos ver pela segunda lei de Newton quanto é que daria a aceleração? Agora eu vou fazer a continha direto aqui, tá bom? Eu não vou fazer todos os detalhes que vocês já tiveram ali. Eu vou fazer a continha aqui, tá certo? Esse cara aqui vai dividir pela soma daquelas massas que ali estão, tá? Que é 229
mais 0.018 mais 0.142. Isso resultou em 0,453. O cálculo teórico, tá? Um pouquinho acima de novo. Por quê? Porque isso aqui é real. Isso aqui é real. Não tem atrito, mas um pouquinho de atrito sempre tem. Por isso que dá um valorzinho menor. Mas olha que diminuiu bastante a aceleração. O que prova que a gente tem uma boa aproximação daquilo que a gente ensina em sala de aula, né? Então, uma aproximação bem bacana. A gente até poderíamos até, se for o caso, numa outra oportunidade, ver qual é a porcentagem que a gente tem de diferença aqui. Isso. Né? Para ver como é O que sobrou de atrito lá ainda, lá? O que sobrou de atrito? Mas olha que bacana isso aqui. Isso aqui é bem bacana. Com essa diferença a gente pode calcular o atrito mesmo. A diferença é o atrito, né? Então o atrito que ainda está tendo ali, né? Sempre tem um pouquinho. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos olhar um pouquinho de movimento uniforme. Não vamos chegar a fazer conta, mas vamos olhar o movimento uniforme, tá bom? Olhar ali e fazer uma colisãozinha, né? Porque se a gente tiver uma batida, né? Que graça tem, tá? Se não explodir, não ficar colorido, fazer fumaça... Eu vou tirar essa bobina, porque senão vai ficar batendo aqui. Agora já não quer isso, né? Tá? Porque essa aqui é uma bobina que... Vamos tirar aqui essas... e vamos ter que colocar uns outros, talvez. Mas deixa esse maçudão aí, né, tá? Que ele fica aí mesmo. E aí nós tiramos essa bobina daqui. Temos aqui. E vamos colocar primeiro um corpo só se movendo, né, com velocidade constante, né? Então esse carinha aqui. Vou deixar ele aqui assim. Deixar ele aqui. E aí vou ligar e eu vou dar um empurrãozinho. Quer dizer, não precisa ser eu para dar um empurrãozinho aqui. Eu gosto disso aqui, tá? Então, mas alguém vai dar um empurrãozinho aqui, né? E esse negócio vai se mover. E você vai ver que ele vai e volta. Tá, tem um detalhezinho aqui. Gente, aqui ó, aqui no finalzinho tem um grupo de elásticos aqui. Aqui também tem. É para garantir que ele bata aqui e volte, tá bom? Porque se ele bater aqui na parte metálica, ele vai acabar parando. Então ele vai bater aqui e vai acabar voltando, tá bom? Só para deixar claro o que está acontecendo. Então vamos lá. Vou ligar, não vou ser eu que vou ter o... Se divirte. Pode fazer, Gabriel. Vai. Vamos lá. Ó, ele foi, bateu e volta. Veja as luzinhas acendendo. Ainda não colocamos a chapinha, né? Para mostrar as luzinhas, né? Ó a luzinha. Eu vou pôr a chapinha e daí nós começamos de novo. Se medir esses tempos de um para outro é igual. E olha que ele vai ficar um tempão ainda, viu? Isso é lei da inércia. Uma vez colocado em movimento, só vai alterar o estado de movimento se uma força externa aqui. Para parar isso aqui, eu tinha que aplicar uma força aqui. Não tem ninguém para aplicar força, ele vai ficar impedindo. Quanto tempo? Vai perder por atrito. Daqui a pouquinho ele vai chegar a parar. Mas pode observar, ele não está com muita vontade de parar ainda, não. Não, vai demorar. Ele vai longe, ele tá, ó, veja, ele não está com vontade nenhuma de parar ainda. E faz tempo que eu dei aquele empurrãozinho nele, ó. Olha só. Então isso é lei da inércia. O movimento retilíneo uniforme se mantém por inércia. Vamos ver uma coisa agora? Primeiro, o clima daqui agora. Quando deixa ele voltar, você vai desligar o ar. Você vê o que vai acontecer, quer ver? Vou desligar. Enquanto está saindo a ar, ele foi, parou. O atrito fez ele parar. A força externa foi o atrito, alterou o estado de movimento. Né? Aquele colchão de ar deixa ele existir, como ele entra em contato com o trilho em si, aparece o atrito, ele para de se movimentar. Bacana? Vamos fazer uma colisão? Vamos. Uma colisão. Então agora pegamos esse outro negócio aqui. Melhor parte desse aí, ó. Agora colocamos aqui, tá certo? Aí, um empurra de um lado e outro do outro. Podemos fazer a colisão perfeitamente inelástica, tá certo? Precisa daquele que tem uma pontinha, já tem o da pontinha aí, tem em algum lugar, tá dentro da caixinha, eu acho. Tem uma caixinha que tem uma pontinha. Parece de injeção, tá aqui, já achei. Tá aqui. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, não precisa isso aqui. Parece que isso aqui é para dar uma injeção, tá? Então tem uma pontinha aqui. O que vai acontecer? Eu vou pedir pro Gabriel empurrar esse cara de lá para cá
E eu vou empurrar esse aqui daqui para lá. Não vamos empurrar muito forte, tá certo? Ou vamos até deixar para Então eu vou ligar, tá? Vou ligar e vou deixar o Ronaldo empurrar, tá? Eu tô muito velho. Eu vou deixar os meus alunos empurrar. Isso, empurrar para ver o que acontece. Se quebrar, não fui eu, tá? Vamos lá. Olha, o mais pesado empurrou o outro. Se moveram no sentido do mais pesado, do de maior massa. E olha, bateu ali e vai embora. Estão indo junto, ó. Isso é colisão perfeitamente inelástica ou plástica. Perde energia nessa colisão. Perde bastante energia. Vamos fazer uma diferente aqui. Vamos fazer assim, tá vendo? Ó, vocês perceberam? Ó, por que veio pra cá? Tá? Porque esta maior massa aqui, né, vamos dizer assim, preponderou em relação a outros e vieram para cá. Agora, se eu tiver uma velocidade pequena desse aqui, uma velocidade pequena, uma velocidade grande desse aqui, aí o resultado pode ser diferente. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver. Então vamos lá. Então eu vou dar um pouquinho mais de força aqui, dá só um encostãozinho desse aqui. Tá bom? Mas deixa mais longe. É mais longe. Nosso assessor para colchões de ar aí, por favor. Então vamos lá, vou ligar. Acho que ele precisa Acabei com a farra. Gabriel, não soube brincar. Muito feijão, muito feijão. O Ronaldo não quer mais brincar. Vamos dar esse play. Vai. Então vamos lá. Bem devagar. Ó, Tem que ser bem devagar. isso, bem devagar, porque não tem atrito nenhum. Empurrou, mas sofreu, né? Tá vendo? Ó? Mesmo de menor massa, pode empurrar o de maior massa, dependendo da velocidade que ele tem. Ele tinha uma velocidade bem maior do que esse outro aqui, por isso que o deslocamento aconteceu do lado do maior. No segundo caso. Exatamente. Segundo caso. Agora vamos fazer uma elástica, aproximadamente elástica, né? Tirar essa aqui então. Tira essas pontas. Pode pôr pontinha Colocar outra com só de Dá metal. pra deixar isso aqui, ó. Essa aí dá pra deixar. Não, esse ele faz, ele cede, né? Esse faz parcialmente, né? Tem Eu acho que tem um outro. Tem lá no outro. Tem aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Tem uma um aqui. lá, né? Tem uma aqui. Isso, tem uma aqui. Isso. Tem outra aí, mano? Tem. Ah, era o que ele tava. Se bem que pode ser um só, né? Só para eles não entrarem com o trabalho. Não, esse aqui é o de... Esse é o de... Tem Mas pode ser um Ah, só. vocês queriam de duas? que já é Vamos lá. suficiente. Suficiente. Então vamos lá. Agora vocês vão notar que pode ser que o de maior massa continue se movendo nesse sentido, para prever quais seriam as velocidades depois, a quantidade de conta é grande. Então a gente não vai fazer isso agora. Só vamos pôr bem longe um do outro, para dar para o povo ver, tá? Aí o Ronaldo empurra e o Gabriel empurra, tá? Então Agora vamos tem lá. uma restrição, não? Não. Vai com força. Vamos lá, foi. Ó, eles não ficaram juntos, ó. Bateu e tem que parar o outro lá, ó. Voltou e vai empurrar aquele lá, ó. Ah, peraí. Vamos fazer uma brincadeira, peraí. Vamos tirar aqui. Ó, você quer Justiça, ó. Justiça, Não ó. quer justiça, eu queria ir com maior peso. Então vamos lá. Um pouco mais força, não. É que um empurra um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele pode chegar a parar mesmo, mas olha lá, ó. Foi, voltou. Pode parar. Não. Aí ele vem aqui, isso aqui vai bater aqui, vai voltar e vai empurrar aquele. Ó, empurra, ela vai tirar esse negócio aqui agora. Vai lá, ó, empurrou que ele vai voltar. Ó, colisão perfeitamente elástica. Ele vai bater aqui e vai voltar lá, ó. Agora aquele foi para lá e esse voltou. Isso acontece na colisão perfeitamente elástica. O ar está saindo e às vezes empurra quando ele está prestes a parar, né? Isso acontece, né? Então, veja só. Dá pra passar o dia nesse aqui, né? Dá pra passar o dia. Então, gente, nós estudamos aqui as 3 leis de Newton. Vamos olhar agora a lei de Hooke, para o Hooke não ficar bravo, tá? Então, as 3 leis de Newton... Se ele fica bravo, não é coisa boa, né, professor? Hulk ainda mais. O Hulk bravo Não é fácil, Olha tá? só, humor, piada. Agora, olha só aqui, ó.
A primeira lei, quando vocês viram aquele corpo indo e vindo sem parar, movimento retilíneo uniforme se mantém por inércia, equilíbrio só se altera com a presença de uma força externa. Segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração. Terceira lei, bate no elástico aqui, o elástico cede e empurra ele de volta. A força que ele faz sobre o elástico faz sobre ele e joga ele de volta. Então as 3 leis de Newton aqui. Agora nós vamos olhar a lei de Hooke, e sem dizer que P igual a mg é a segunda lei de Newton. É massa vezes aceleração, é igual lá. Agora a lei de Hooke. A lei de Hooke é uma coisa muito, mas muito legal também, tá certo? Lei de Hooke, vamos precisar de mola, tá certo? Vou pegar a mola. Tem uma mola grande, tá? E uma mola pequena. Então eu tenho aqui essa mola, vou colocá-la aqui, tá certo? Colocá-la aqui. E eu tenho essas garrinhas aqui que me mostram a deformação. Então isso aqui é com ímã, né? Eu posso descer. Vou regular essa aqui para pegar o comprimento da mola aqui, ó. Bem certinho, tá na base da mola. Tá bem na base da mola. Aí eu vou pendurar um corpo. Esse corpo aqui tem 50 gramas, se não me engano. Tem 50 gramas esse corpo. Vamos ver, tem 50 gramas, tá? Acho. 50 gramas. 50 gramas, então, né? Olha só, tá vendo só? Saiu bem. Isso aí bem, né? Tá? Isso aí bem. Então, vou enroscar ele aqui, ó. Ele vai puxar a mola vai esticar. Claro que se eu ficar aqui, ela vai ficar subindo e descendo, mas eu vou medir aqui o quanto ela esticou. Olha só, eu coloco aqui a garrinha e eu tô vendo que ela esticou 7 centímetros. 7 centímetros. Com um corpo ela esticou 7 centímetros. 70 milímetros, na verdade, tá certo? 7 centímetros. Com um corpo. Tem por aí, tá? Vamos jogar aqui. 7 centímetros. Com um corpo. 50 gramas. 50 gramas, 7 centímetros. 50 gramas. Daí depois a gente transforma em Newton, né? Não foi mal. Põe massa. Deformação? Isso. 7 centímetros. Agora eu vou pôr mais um corpo. Pôr mais um corpo aqui. Quanto será que vai dar? Olha aqui. Lá vem ele descendo a mola, tá? E eu vou ver a medida aqui. Vou descer aqui. Outro corpo de 50, né, professor? Outro corpo de 50. Duplicamos a força-peso, então. Duplicamos o peso. Uhum. Olha só aqui onde é que ele tá, bem direitinho. 14 centímetros. Isso, né? 100 gramas, 14 centímetros. Agora me empolguei, né? Agora eu vou fazer com 150 gramas, só para ver o jeito dele, tá? O que será que vai Só para ver o jeito da mola, tá? Vamos ver. Tomara que vamos torcer para dar 21. Pensamento positivo aí, tá? Pensamento, arrebenta a mola, tá? Se não dá, a gente faz um corte. Então agora, lá vou eu, vamos lá. Vou puxar até aqui onde a mola tá. Olha aqui. O que apareceu? Não acredito. Parece aqueles programas, se vai aparecer, qual é o número que tá aparecendo? 21. Olha só. 21. E agora, para garantir, eu vou pôr mais um. Essa aí eu acho que eu sei já, professor. Olha que é... 200 gramas. Vamos ver aqui. 200 gramas. E agora? Olha aqui. Estamos aqui. Olha. 28 centímetros. Isso, gente, é lei de Hooke. O que dá para notar? Que existe uma constante entre a força e a deformação. Essa distância que a gente mediu aqui é chamada de deformação. É uma deformação elástica que essa mola sofreu. Uma deformação elástica. E a gente pode calcular a constante elástica da mola, tá certo? Qual é a constante dessa mola? Essa molinha aqui tem uma constante pequena, mas se for a mola do carro tem uma constante elástica maior. Se for um osso da tua perna tem uma constante elástica muito maior ainda, tá?
nós poderíamos pensar em calcular uma constante elástica para uma pessoa. Não sei se vocês sabem, mas a pessoa, quando ela acorda de manhã, ela é um pouquinho mais alta do que ela é quando ela vai dormir. Porque durante o dia nós ficamos comprimindo as vértebras, nós diminuímos. Para você ter uma ideia, eu sou bem mais alto quando acordo, dá certo, né? Não chega a ser o Ronaldo, Pra você ter uma ideia, ele tem a minha altura quando ele acorda. Não chega a ser o Ronaldo, tá? Mas tem, agora imagina o Ronaldo quando acorda de manhã, né? Mas então assim, a lei de Hooke diz que isso é uma constante mesmo. Qual é a constante que a gente tem aqui? 50 gramas a cada 7 centímetros. Então o professor Ronaldo vai calcular e eu já vou me preparar com uma outra mola aqui para a gente repetir. Uma outra molinha, talvez não com os 4 corpos, mas com uma molinha menor aqui um pouquinho. Tá? Então vamos fazer uma pequena teoria aqui. O que está acontecendo ali? Nós temos uma mola, tá certo? A princípio ela tem um tamanho que chama de tamanho natural. E existe uma força que está apontando para baixo, que são essas massas que nós colocamos depois de transformar isso aqui em força, que seria a nossa força deformadora, tá certo? Quando ocorre essa deformação desse corpo elástico, automaticamente aparece uma força contrária. É por isso que nessa fórmula aqui da lei de Hooke aparece esse sinal menos aqui, tá certo? Você tem uma força que se opõe à força deformadora. Quando você puxa a mola aqui, o que ela quer fazer? Voltar para cima, tá certo? Então, quando nós calcularmos isso aqui, né, que vai ser igual a isso aqui, a gente vai achar a constante elástica dessa mola aqui, tá bom? Então vamos lá, vou fazer uma conta aqui. Vamos pegar essa primeira situação aqui. 50 gramas equivalem 0,05 quilogramas, né? Pela segunda lei de Newton. Vamos usar o 10 mesmo? Vamos fazer por 10, tá? Aqui vai dar 0,5 newtons aproximadamente. Certo? Então eu tenho aqui uma força deformadora de 0,5 newtons que provoca uma deformação, né, no aumento da mola de 7 centímetros. Então, colocando aqui as informações, 0,5, lembra, né? A força que eu tenho aqui para baixo, quando ele entra em equilíbrio, é igual a força que eu tenho aqui para cima. Igual, tá? Eu vou suprimir esse menos aqui. A compreensão dele é só porque ele se opõe à força deformadora, tá? Então vai ter o K e o X. Preciso disso aqui em metros, tá? Então são 0,07 metros. Então essa constante é 0,5. Os universitários me ajudem, por favor, aí. Isso. Eu não sei fazer conta de cabeça. K igual a 0,714. Ô, louco! Que raiva, né? Aí, ó, unidade. Como isso aqui está dado em newtons e isso aqui está dado em metros, a constante elástica dessa mola é de 0,714. Não, 7,14. Tem um Ah! zero a mais ali que eu morri. Bom, aqui, ó, 7,14. 7,14. Não, Isso. quem sabe faz ao vivo. 7,14. Tá, o que significa isso aqui? Rapidinho. Que para que eu deforme 1 metro dessa mola, eu preciso fazer 7,14 newtons de força. Bacana? Vamos fazer mais coisa lá? Agora, olha aqui. Essa molinha. O que vocês acham? A constante elástica é maior ou é menor que a da outra? Vamos lá dar uma olhadinha. A molinha é bem pequenininha agora, tá? Bem pequenininha. Nós vamos pôr aqui essa mola no lugar dessa grande. E vamos ver qual vai ser a constante elástica dessa molinha. Então aqui eu vou colocar aqui no zero, tá praticamente, tá bem certinho aqui. No zero, só vou baixar um pouquinho aqui para ficar bem no zerinho, tá? Bem no zero aqui. Isso, tá já, tá aqui. Agora eu vou pendurar um corpo só pra gente ver. A gente podemos até fazer a conta, mas vamos pendurar um corpo aqui, ó. De 50 gramas de novo. Puxou até aqui. Lá vou eu verificar, olha aqui, para deixar aqui no zero. Esse aqui não sai daqui, esse aqui estava no zero, porque continua aqui, não. Continua aqui no zerinho, tá? Beleza, tá? Zero aqui, isso, só para não... E agora vamos ver aqui onde é que está esse cara aqui, na mola. Ele está bem aqui, né? Só segurar a mola para ela parar. 5. Nossa, essa continha vai ser fácil. Essa vai ser boa, né? Essa aí 5 centímetros. Para 50 gramas? Isso. Nossa. Essa vai ser difícil de fazer.
Agora vamos pôr mais um? Eu posso dar um chute? Pode. Pode até mostrar ali. Faz Vou favor, mostrar. Gabriel. Mostra. Vai lá. Vai lá, Mostrar. Gabriel. Posso completar a tabela, gente? Pode, já 5, vai hein? completando. 5, hein? 5, hein? Aí completando. Colocamos mais 50, foi colocado? Isso, olha. Bem Olha aí. só. Olha só. Olha só. Seu Ronaldo, se já não estive. Ah, já tá, olha só que tem. Já tá lá. Ronaldo mentalizou aí. Mentalizei. 100 gramas, Mas 10 centímetros de para formação. vocês observarem que independentemente da mola, haverá uma constante diferente para cada mola. Mas é uma constante. Pode ver aqui, ó, no 15 agora, não tá? Com 3 corpos. Com 4 corpos, provavelmente vai ser no 20, tá certo? Então aqui tá no 20 centímetros, pode ver bem direitinho, ó. Então, a lei de Hooke, essa mola, apesar de ser bem mais fininha que a outra, aparentemente ser mais frágil, é mais forte na verdade. Ela esticou menos, a outra esticou 28 centímetros com os 4 corpos. Essa aqui esticou 20, ela vai ter uma constante elástica maior, tá certo? É uma constante elástica maior, tá já? Então lá o professor Ronaldo e o Gabriel já calcularam, né, tá? Então, ó, a gente segue o mesmo raciocínio do cálculo anterior, né? A força elástica igual a força deformadora, a gente só substituiu aqui a deformação, que anteriormente era 7, por 5, ou seja, se ela se deformou menos, é que ela é um pouco mais rígida. Ou seja, você precisa fazer mais força nela para que ela se deforme. Então, ó, para que eu deforme 1 metro nessa mola, eu precisaria fazer 10 newtons de força. Apesar dela ser menorzinha, né? É só impressão. E essa aqui anterior, para que eu deformasse 1 metro, precisaria fazer 7,14 newtons de força. Bacana? Tudo bem. Era isso, né? É isso por hoje. Era isso, então. Aí agora nós vamos agradecer a presença de todos vocês aí, quem está assistindo a gente, tá? Então foi uma aula que a gente pensou em fazer na prática, para vocês verem que funciona mesmo. Então eu agradeço muito a presença de vocês todos aí assistindo a gente. Por favor. Pessoal, um abraço aí, fiquem em casa, fiquem bem. A gente tá com bastante saudade de vocês, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Um abraço. Gente, ó, obrigado pela participação, obrigado por vocês terem assistido, tá? Espero a gente voltar aqui mais vezes, fazer algumas aulas como essa, a gente brinca, a gente se diverte um pouco aqui e traz um pouquinho da física para vocês, tá bom? Fiquem em casa. Semana que vem... Fala. Isso que não é para terminar. Semana que vem nós vamos fazer a parte da elétrica e uma parte de matemática. Aí fala para os irmãozinhos mais novos do fundamental também estarem juntos, que daí vai dar para ver lá, tá bom? Agora eu paro. Agora eu vou terminar, gente. Então, ó, fique em casa, use máscara, 1,5 metro de distância, use guarda-chuva se for sair na chuva e outras cositas más, tá bom? E o lema do Colégio de Excelência, né? O Colégio de Excelência igual a você, diferente. Um abraço. Valeu.